Agora vamos começar o bloco 3, tá? Por quê, gente? Porque nem todo emprego é uma boa oportunidade para você, né? Você já deve ter percebido isso. Alguém aqui já caiu em alguma cilada? Comenta aqui para eu saber. Tem alguém aqui que já, achou que aquela oportunidade seria maravilhosa e, de repente, descobriu que era uma grande roubada? Quem já passou por isso? Eu já. Eu já, né? Eduardo falou que já passou também. Um já, né? Bem assim, bem longo, né, Eduardo? Tem situações assim que a gente fala, meu Deus, eu lembro das vezes de estar subindo as escadas e pensando, né? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. É horrível essa sensação, mas ela é muito comum, tá? Ela é muito comum. É muito comum empregos, infelizmente, né? Tem alguns empregos que são altamente tóxicos. Tem até um negócio, uma situação, uma pesquisa que eu fiz no LinkedIn, que eu fiquei de pegar o resultado e acabei não pegando, porque eu entrei bem em cima da hora hoje, mas eu vou compartilhar aqui com vocês como isso é mais comum do que a gente gostaria, tá? Eu estou abrindo aqui o meu LinkedIn e já vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só localizar essa postagem, essa enquete que eu fiz, para vocês verem que não é algo, sabe, assim, único, não é só vocês, tá? É uma coisa que está acontecendo. Por ser tão importante, eu resolvi tocar nesse tema, tá? Olha só isso aqui, ó, que eu vou compartilhar agora. Apresentar para a tela, compartilhar a tela, aqui ó, no LinkedIn, tá? Olha aqui, você já trabalhou em um ambiente tóxico? Foi a pergunta que eu fiz, tá? 2.272 pessoas responderam, já votaram, tá? Dessas 2.272 pessoas, 90% sim, já trabalhou no ambiente tóxico. 90%. 6% são abençoados. Não, só tiveram empregos legais. 4% tiveram coragem de falar que está vivenciando isso atualmente. Tá? Então, assim, esse tema, ele não é à toa, não é em vão, porque cada vez mais a gente tem percebido isso, tá? Empregos que, no final das contas, são uma roubada, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para tentar mitigar, para tentar ajudar vocês a como evitar esse tipo de situação, né? Ninguém está livre, tá? Essa é a real, ninguém está livre disso acontecer, mas vamos falar sobre isso e vamos trazer no final aqui uma assistente social que trabalha muito, né? Que tem muita experiência, que já ouviu de tudo e que vai poder mostrar o lado dela. Assim como eu mostrei a Rita para vocês, apresentei a Rita, mostrando o lado dela como headhunter, agora eu quero mostrar o outro lado também, né, da experiência de uma assistente social que lida com isso no dia a dia, né, com isso e outras demandas também. Por isso é tão importante, né, fazer escolhas conscientes na carreira, porque isso pode impactar o seu sucesso a longo prazo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. Assim como escolher o melhor bloco de carnaval para curtir, pode fazer toda a diferença na sua experiência. Você escolheu estar aqui no bloco da empregabilidade. O resultado que você vai ter por conta dessa escolha consciente, ele é completamente diferente do resultado de quem está enchendo a cara nesse momento e pegando todos e todas, né? Existem consequências para aquilo que a gente faz e a gente precisa ter clareza disso, consciência disso. Quem está certo, quem está errado? Não existe certo nem errado, cada um é dono da sua vida e faz o que achar melhor para si, né?
Mas eu sou muito grata e muito feliz de ter profissionais como você, que fez essa escolha consciente de estar aqui no bloco da empregabilidade, pulando carnaval comigo, né? Não pulando, né? Curtindo esse carnaval comigo. Então, eu quero começar esse último bloco te fazendo 2 perguntas para você refletir, tá? Primeiro, quais são os aspectos mais importantes para você em um emprego? Tem que pensar nisso, gente. Para de fugir disso. Quais são os aspectos mais importantes para você em um emprego? Pense, reflita sobre isso, mesmo quando a gente terminar aqui, tá? Quais são os seus principais objetivos de carreira a curto e médio prazo? Eu até estava a longo prazo, eu tirei o longo para médio, tá? Para ficar mais fácil. Essas 2 reflexões, essas 2 perguntas, eu quero que você pense, reflita, porque isso vai fazer toda a diferença. Pensar nessas respostas é importante para te ajudar a identificar oportunidades de emprego alinhadas com seus objetivos profissionais e com os seus valores pessoais. Porque se você não tem clareza disso aqui, qualquer coisa serve. E no fundo, não é qualquer coisa que serve, tá? Eu sei disso porque eu já desisti de um emprego, porque o momento que a empresa estava vivenciando não batia com os meus valores pessoais e nem profissionais. Eu recentemente, né, na última mentoria, eu compartilhei com os meus alunos, com os mentorados, por que eu desisti de um emprego que eu nem coloquei no meu perfil do LinkedIn, porque eu fiquei 59 dias, né, pedi demissão com 15 dias, depois pedi com 45, daí quando deu 59 dias eu também pedi para sair, né, deu 45 no papel, na carteira, mas eu estava 59 dias nesse emprego, porque eles até demoraram para registrar, né, eles nem registraram no dia que eu entrei. Então, ali eu vi que não era para mim, estava indo contra totalmente os meus valores e eu preferi sair, tá, desse emprego, porque ele estava me fazendo mal, a minha filha estava ficando doente longe de mim, e eu optei por fazer o que eu faço hoje, da forma como eu faço hoje, porque eu queria estar mais próxima dela. Eu queria acompanhar o crescimento dela, né? E já estou fazendo esse trabalho há 9 anos, né? E estou acompanhando ela, está com 12, estou acompanhando ela desde pequenininha. Bom, você já desistiu de uma oportunidade porque ela não estava alinhada com seus valores? Porque alguns valores para você são inegociáveis? Comenta aqui, deixa eu saber. Se você, assim como eu, já desistiu de oportunidades porque você viu que era muito fora da caixinha para você, muito mexia com os seus valores, mexia com a sua saúde mental, né? Às vezes é com a saúde mental, às vezes é com os valores inegociáveis, enfim, essa situação já aconteceu? Eu estou lendo algumas pessoas aqui falando, infelizmente sim, mas agora eu estou mais atenta à minha saúde mental, né? Deixa eu até parar um pouquinho só para eu poder ler alguns comentários aqui. A Luciane falou, eu já. Como fugir dessas ciladas? Vamos falar sobre isso, Dani, fica aqui com a gente. A Paty colocou aqui, ó. Jana, já aconteceu comigo e na área de atuação que eu almejava trabalhar, fiquei decepcionada comigo mesma por não ter percebido antes. Sabe qual é o grande problema, Paty, de quando isso acontece? Algumas pessoas pensam até a mudar de área, mudar de profissão, porque caiu numa empresa infeliz, né? Teve a infelicidade de estar com determinadas pessoas numa determinada equipe, que no final das contas, muitas vezes, o problema não é, às vezes é a empresa, tá? Eu confesso que às vezes é porque aconteceu comigo. Eu estava numa empresa que o momento dela não estava legal, então ela não estava pagando direito, não estava os impostos, não estava recolhendo, enfim, estava toda errada. Então eu falei, cara, não tem como eu ficar. Eu ainda estava como coordenadora administrativa, respondendo pelo RH, respondendo por tudo. Eu era a cara da empresa perante centenas de profissionais. Falei, não dá para mim, né? Meu pagamento estava bonitinho, mas eu não tinha garantia nem até quando e sabia que tinha um monte de coisa errada. Então eu saí fora. Mas às vezes o problema não é a empresa, às vezes o problema é a equipe, é os colegas, é o gestor, ou são os dois, né? Tem muito disso também, de você cair ali, e a pior coisa que tem é quando você cai numa equipe que o gestor é tóxico,
Porque o gestor, ele impõe o ritmo. Se o gestor é um bom gestor, ele sabe fazer gestão de pessoas, é uma pessoa ética, ele não vai deixar as maçãs podres contaminar o departamento. Agora, se o gestor também é uma maçã podre, daí lascou tudo. Daí, desculpa. Por isso que você precisa trabalhar a sua empregabilidade, para você ter a oportunidade de, quando identificar isso, já se mexer para você sair, para você se movimentar primeiro, antes que as pessoas resolvam te tirar da empresa, né? O mais gostoso é quando você pede para sair, quando o controle está na sua mão, né? Quando a pessoa simplesmente vai lá e te demite, muitas pessoas ficam mal, começam a duvidar do seu potencial, começam a colocar coisa na cabeça, começa, sabe, a ficar se culpando. Geralmente tem uma parcela de culpa da pessoa? Tem, geralmente tem. O que você deve fazer com isso? Tirar de lição, tirar os aprendizados, para que numa próxima oportunidade você se posicione de uma forma mais estratégica, mais feliz, mais assertiva, tá? Então, procure sempre tirar lições. Se a gente só terceiriza o outro, também a gente não aprende nada e tem chance de cometer o mesmo erro novamente, tá bom? A Mari colocou aqui, ó, Jana, isso aconteceu em toda a minha trajetória profissional. Sabe aquela coisa, eu preciso pagar as minhas contas, aceito o que vier? Pois é, Mari, eu entendo, eu sei, e a grande maioria trabalha nesse sistema. É por isso que eu foco em melhorar a empregabilidade, justamente para a pessoa poder fazer escolhas, tá? Porque a gente só tem liberdade quando a gente tem a opção de fazer escolha. Quando a gente não tem a opção de fazer escolha, a gente não tem liberdade, a gente aceita o que tem, e muitas vezes são situações bem desgastantes, bem humilhantes, salários bem abaixo do que de fato a pessoa merece e precisa, e isso vai virando um ciclo que pode ocorrer problema de saúde mental, depressão, acidentes no trabalho, tá? Porque daí a pessoa começa a ficar muito desanimada, começa a não ficar tão atenta, né? O corpo começa a dar sinais de que está disfuncional. Daí ou a pessoa surta no trabalho, ou ela surta em casa, ou ela, sabe, se acidenta. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito importante essa pauta. Como é bom entender esse momento, o Herbert falando, né? Isso mesmo, isso mesmo. Olha o Mário aqui, como ele foi feliz nas palavras dele, como sempre, nosso filósofo. O importante para tomar essa decisão também passa pelo planejamento pessoal, financeiro a priori, e trabalhando a empregabilidade, que podemos aprender aqui com a Janaína. Isso mesmo, Mário. Claro que tem momentos, gente, que, como a Mariana falou, que a gente não tem opção. Eu já passei por isso. Eu já passei, inclusive, por isso num momento em que eu estava longe, num outro estado, graças a Deus, né, ganhando muito bem, assim, nos meus top 10 de salário. Só que, assim, eu tinha um salário muito alto, benefícios maravilhosos, meu aluguel era pago pela empresa, né, minhas viagens eram pagas pela empresa, só benefício, por um lado. Pelo outro, uma equipe altamente tóxica, né, que estava me fazendo muito, muito, muito mal. O que eu fiz com essa experiência? Porque, às vezes, você entra numa equipe que você foi convidado e essa equipe já está formada. Quando a equipe não é você que forma e ela já está formada, a adaptação é bem desafiante, tá? Porque, às vezes, já tem um profissional ali que não aceita o seu cargo, que não aceita o seu salário, que acha que merecia a posição que você ocupou, como aconteceu comigo, daí começa a contaminar as outras pessoas, né? Daí cria um clima complicado, daí às vezes o gestor que te convidou também convidou aquela maçã podre, daí você vai falar com o gestor, não, mas calma, tem paciência, a pessoa, entendeu? Porque não quer perder nem você nem o outro. Eu já passei por essas situações, então tudo que eu tô falando aqui não é novidade para mim, tá? Só que, o que eu levei em consideração? Eu tava ganhando muito bem. Então, eu fui buscar ajuda psicológica, espiritual, fui fazer um MBA, saí melhor no final da história, porque eu comecei a questionar se eu era uma boa líder, daí fui fazer um MBA de gestão de pessoas,
né, com ênfase em RH. No final das contas, consegui reverter a situação. Orei muito pela pessoa que estava me fazendo muito mal, né, que estava ali contaminando todo o ambiente. Chegou um momento que essa pessoa saiu, se retirou, depois o ambiente ficou maravilhoso, né, e eu não perdi a oportunidade que eu estava tendo de ter um bom salário, né. Não queria desperdiçar aquela oportunidade, mas às vezes tem gente que passa por isso com um péssimo salário também, né, e não tem opção, ou acredita que não tem opção. O que eu quero com isso aqui é fazer com que vocês passem a acreditar que tem, porque tudo que a gente acredita vira realidade, é incrível, tá? Seja voltada à escassez ou voltada à abundância, então fique esperto em relação a isso, tá bom? Seguindo aqui o nosso planejamento, algumas pessoas estão falando aqui que sim, que já desistiu, sim, de algumas oportunidades, estou vendo aqui os comentários. Identificação de oportunidades. Toma muito cuidado para você não cair em roubada, tá? A falta de alinhamento pode levar a uma insatisfação no trabalho e até mesmo a estagnação na carreira. É fundamental conhecer seus próprios objetivos profissionais e pessoais antes de iniciar a busca por emprego, por isso que a gente começou esse bloco com aquelas 2 perguntas que eu quero que você reflita. Reflita e anote mesmo num caderno seus principais valores, seus interesses, suas habilidades, suas aspirações de carreira, para identificar os tipos de oportunidades que mais se alinham com o seu perfil. Porque uma vez que você fez essa lição de casa, é muito mais fácil de você identificar se aquela vaga faz sentido, se ela está na direção do que você vê como carreira, como crescimento, tá? Pesquise atentamente as descrições de emprego, os valores das empresas, para determinar se elas estão alinhadas com as suas próprias metas e valores. Tem empresas que o foco dela é resultado, só resultado. Dane-se o processo e as pessoas. O foco é resultado. Se você vai se matar para gerar o resultado, o problema é seu. O foco é resultado. Então, se você é uma pessoa mais ligada à família, a ter um equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, uma empresa que é 100% focada em resultado, talvez não seja a empresa ideal para você. Ah, Jana, perdão. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não tenho filhos, ou então eu sou casada, mas a minha mulher é super focada no trabalho, a gente é focado na carreira, a gente adora viajar, a gente adora novidades, e a gente pau para toda obra. Cara, vai para uma empresa de desafios, que vai te desafiar até não aguentar mais, porque tem a ver com o seu perfil. Então, a gente precisa entender qual é o nosso perfil para poder saber se aquela empresa e aquela oportunidade, ela faz sentido, tá? Então, para isso, explore diferentes fontes de pesquisa, como sites de emprego, redes profissionais e contatos pessoais, para saber mais sobre essas empresas. Avaliação de oportunidades. O que você precisa fazer? Avalie não apenas os aspectos óbvios, né, de uma oportunidade, que é o salário, mas também fatores como cultura da empresa, localização, benefícios, oportunidades de crescimento e equilíbrio entre a tua vida pessoal e vida profissional. Faça uma lista de prioridades e critérios pessoais para ajudá-los a avaliar as oportunidades de forma objetiva, tá? Risco que algumas oportunidades apresentam. Algumas oportunidades, elas têm falta de oportunidade para crescimento profissional. Alguns empregos não oferecem, tá? Pode não oferecer muitas oportunidades de avanço na carreira, o que pode levar à estagnação profissional e à insatisfação no trabalho. Então, se você... E, gente, eu estou falando aqui para diversos tipos de profissionais, tá? Não entra naquela agora de tipo assim, Jana, eu só quero o meu arroz e feijão, eu não estou preocupado com carreira. Eu aqui estou falando para diversos públicos, tá? Lembra da teoria de Maslow, né? Tem lá, né, as camadas, né? Então, dependendo da camada que a gente se encontre, a gente só quer um emprego. A gente está ali na fase de sobrevivência, só quero um emprego, só quero, né, pagar meu aluguel. Vai chegar um momento que você quer mais do que isso. Resolveu essa primeira camada, você vai subindo e você quer reconhecimento, você quer crescer,
tá? Então, isso é normal. Então, assim, indiferente da camada que você se encontre agora, pensa no que eu estou falando, pensando a nível de prosperidade, de crescimento, de evolução na sua carreira. Mas eu sei que tem momentos que a gente só quer um emprego, tá? Mas vai chegar um momento que você vai conseguir esse emprego e precisa continuar melhorando, porque você não vai ficar satisfeito só com um emprego. Se você cair num emprego bom, que te valoriza, maravilha, mas não é toda oportunidade que é assim. Vai chegar um momento que você quer crescer, tá? Então, avalia isso, se esse emprego ele tem esse risco de você só ficar ali. Eu lembro de um emprego que eu tive, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Teve um momento que eu trabalhei como estagiária no banco, no início da minha carreira. E o máximo que eu poderia chegar nesse banco era como telefonista. Eu fui fui a primeira telefonista desse banco, porque não tinha, na época todo mundo atendia telefone, você ligava, qualquer um podia atender. Daí chegou uma fase que eles resolveram terceirizar uma empresa e ter um telefonista. Daí era eu e mais outra amiga que se destacou no estágio. Só que eu percebi que eu não tinha mais para onde crescer ali. Eu ia ficar fazendo aquilo até hoje, que não estaria errado, mas o meu perfil é de crescimento, eu queria mais, e eu estava estudando psicologia. O que eu fiz? Por saber o que eu queria, né, pelo menos saber que eu não ia querer passar a vida toda só atendendo o telefone, eu fui para uma empresa na área comercial, né, no telemarketing de uma área comercial. Então, eu peguei os conhecimentos que eu tinha, as habilidades transferíveis que eu já possuía, para ir para um telemarketing de uma área comercial, que não era o que eu queria fazer. Mas, naquele momento, era melhor do que onde eu estava. Então, é importante que a gente tenha essa sabedoria também para fazer o que é possível. Também não viaja na maionese achando que, se você não tem experiência, que você vai já ir para o cargo que você sonha. Existe uma coisa chamada trajetória, experiência, usar o que a gente tem da melhor maneira possível. Eu usei a melhor maneira que eu tinha naquele momento e fui para essa empresa. Por quê? Qual era a minha visão? Era o RH. Só que eu não tinha experiência de RH, mas eu queria. Então, eu fui primeiro para uma empresa que tinha um RH, né? Para a oportunidade que estava mais alinhada com o meu perfil naquele momento. Foi em 98. De 98 a 2000, eu fiquei nessa empresa, nessa área. Daí virei secretária do diretor, daí depois participei do recrutamento interno para a matriz, numa outra área que não tinha nada a ver, né, faturamento. E do faturamento, em 2000, eu comecei a trabalhar em RH. Então, eu estou 24 anos, esse ano faz 24 anos que eu tomei essa decisão. Fiquei por 15 anos diretamente trabalhando com RH. E agora estou 9 anos trabalhando com mentorias para quem está buscando um novo emprego. Mas eu uso todo o conhecimento que eu adquiri, eu estou usando e continuo usando. Por quê? Existe uma coisa chamada habilidades transferíveis, experiências transferíveis. Então, fiquem ligados nisso, tá? Quando você está pensando em crescimento de carreira. E eu queria crescer e cresci, graças a Deus. Ambientes de trabalho tóxico. Em alguns casos, os funcionários podem enfrentar um ambiente de trabalho negativo, caracterizado por conflitos interpessoais, falta de apoio da liderança e cultura organizacional prejudicial à saúde mental. Risco que algumas oportunidades também apresentam: longas horas de trabalho. Certas posições podem exigir horas extras frequentes, levando à exaustão, falta de desequilíbrio entre vida pessoal e profissional e impactos negativos na saúde física e mental, fora a questão do casamento, do relacionamento, né? Então, se você vive só para o trabalho, vai chegar uma hora que, se você não conseguir equilibrar a balança, que os filhos e o esposo ou a esposa vai questionar se vale a pena ou não. Então, tem que tomar muito cuidado. Instabilidade financeira, trabalhos em setores voláteis ou empresas em dificuldades financeiras pode trazer incerteza quanto à estabilidade do emprego e à segurança financeira. E isso acaba fazendo muito mal para o profissional. Aqui estão algumas dicas importantes para você identificar potenciais problemas e evitar empresas que possam causar dores de cabeça, tá? Então, primeiro, pesquise sobre a empresa, a reputação, verifique a reputação da empresa online.
Sites como Glassdoor, LinkedIn, pode fornecer avaliações e comentários de funcionários atuais e antigos. Para mim, o Glassdoor é um dos melhores, tá? Porque ali você consegue consultar exatamente, né, em relação à qualidade de vida, a diversidades e inclusão, a remuneração e benefícios, enfim, aqui você consegue saber muita coisa sobre o que os funcionários que trabalharam naquela empresa falam sobre ela, salário e tudo. História e estabilidade. Pesquise a história da empresa, seu crescimento, a estabilidade financeira. Empresas com histórico de instabilidade financeira ou demissões frequentes pode ser um sinal de alerta, né? Então, se aquela vaga que você está ali acompanhando aquela empresa, né, todo mês ou a cada 2 meses aquela vaga aparece novamente, tem algum problema sério com essa equipe, com essa empresa. Qual que é a atenção às bandeiras vermelhas que você precisa ter na entrevista? Desconfie de promessas muito boas para serem verdade, como salários exorbitantes, salário exorbitantemente altos para o cargo ou promessas de rápida ascensão. Ó, você vai entrar aqui rapidamente, você já consegue virar gerente, sócio da empresa, daqui a pouco a empresa vai ser sua também. Cuidado! Falta de clareza, né? Se o entrevistador for evasivo sobre detalhes do cargo, responsabilidades ou condições de trabalho, é um sinal de que algo pode estar errado. Aqui é só para ficar com a bandeira vermelha, né, ligado. Pressão para aceitar rápido, então cuidado com empresas que pressionam para que você aceite a oferta imediatamente, sem tempo adequado para você considerar, para você avaliar. Cultura corporativa, né? Alinhamento com seus valores. Certifique-se de que a cultura corporativa da empresa esteja alinhada com seus valores pessoais e profissionais. Ambiente de trabalho. Tente entender como é o ambiente de trabalho, porque ambientes tóxicos, competitivos demais ou desorganizado pode causar estresse e insatisfação. Use redes como o LinkedIn para entrar em contato com ex-funcionários e perguntar sobre suas experiências, tá? Geralmente, depois que a pessoa saiu, ela fala tranquilamente como é que foi, tá? Então, acho que vale a pena consultar, sim. Outra coisa, toma muito cuidado com propostas internacionais que pagam muito bem, têm folgas de meses e não requer experiência, nem conhecimento do idioma local. Tem gente que acredita nisso, tá? Tem muita gente que acredita nisso. Tomem cuidado com a vulnerabilidade de quem está fora do mercado de trabalho para não cair em golpes. Fuja de entrevistas que você precisa pagar por um teste para poder avançar no processo seletivo. É roubada. Fuja disso, tá? Por exemplo, a Rita, que a gente que está aqui acompanhando com a gente, né, que ela compartilhou no nosso último Clube da Empregabilidade, ela recebe das empresas. Ela tem uma demanda, ela precisa encontrar os profissionais. Quando ela encontra esse profissional, ela recebe por ter encontrado esse talento. Não é o talento que paga para ela, é a empresa que paga por ela ter encontrado esse talento. Então, fique esperto. Ouça a sua intuição. Se algo parecer errado ou desconfortável durante o processo de entrevista, especialmente em relação ao gestor ou à equipe de trabalho, fica atento, fica ligado, presta atenção na sua intuição. Se tiver que iniciar um trabalho sem clareza do salário, dos benefícios, da carga horária de trabalho, dos desafios a serem enfrentados, também fica ligado, porque às vezes você aceita uma oportunidade, você não sabe de nada, você entra vendido, totalmente vendido. Isso requer uma pesquisa minuciosa e convém ouvir também a sua intuição. Suas ações essenciais para evitar entrar em uma situação profissional, são ações essenciais para você evitar entrar em uma situação profissional indesejada, tá?